Você sabia que todo crente tem um dom espiritual? Talvez você ainda não tenha descoberto o seu, mas hoje, à luz da palavra de Deus, você vai observar que Deus já o concedeu. Hoje eu vou falar sobre como entender o Espírito Santo e como ele distribui os dons espirituais. Vou fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o 7, que diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. É isto que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. Todos nós recebemos pelo menos um dom espiritual da parte do Espírito Santo. O Espírito Santo é pessoa divina, pessoa santa, pessoa esta que habita em nossos corações para que possamos obter da parte dele a direção, certamente a orientação, quando não, o consolo pela presença bendita da parte do Espírito Santo de Deus, que foi outorgado por Deus através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Até porque Cristo disse aos seus discípulos que ele voltaria para o Pai, mas não os deixaria abandonados, órfãos. Por causa de quê? Porque ele enviaria o Espírito Santo para vir de uma vez por todas e para sempre habitar no coração do crente, a fim de que este fizesse algo extraordinário, fizesse morada no crente. Isso, sem dúvida alguma, é um feito extraordinário. A palavra dom vem do grego charisma, que por sua vez vem de charis, graça. Eu já disse aqui que a graça de Deus em ação a favor dos outros através de nós é um dom do Espírito Santo. Porque todo dom espiritual é uma expressão da graça de Deus em ação por meio de nós, mas sempre visando proveito comum. O objetivo do dom espiritual é edificar toda a igreja. E a gente já leu aqui que o Espírito Santo, ele é o doador, ele é aquele que outorga pelo menos um dom espiritual a cada crente em Jesus. Leia uma vez mais, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Em outra versão, visando um proveito comum. Aprendemos com a palavra de Deus que todos têm um dom, mas ninguém tem todos. Isso nos ensina humildade. Ninguém vive sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. Deus nos faz depender da comunhão, porque ninguém é completo sozinho. E nós aprendemos, portanto, com a palavra de Deus, de uma forma muito prática. Assim como o corpo precisa de olhos, mãos, pés, a igreja precisa dos diferentes dons para funcionar bem, de modo que cada crente recebe pelo menos um dom para exercitá-lo no seio da igreja, a fim de que haja a edificação. Em relação ao propósito dos dons, cada dom tem em vista a saúde do corpo de Cristo. Os dons não foram dados para a competição, mas para a cooperação, para que a igreja toda fosse edificada através da manifestação do Espírito Santo, através de nós, a favor dos outros. Quando a gente se reporta uma vez mais para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, olha o que nos diz o apóstolo Paulo, orientando toda a igreja nessa direção. Versículo 12 nos diz assim: Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. De maneira prática, use o seu dom com amor, mas também com fidelidade. Um dom usado com orgulho perde o seu valor, o seu propósito. O dom espiritual
não deve causar dano na igreja. Antes, ele deve edificar toda a igreja. O dom espiritual nunca é concedido pelo Espírito Santo para fraturar o corpo de Cristo, para promover dissensão, vaidade, soberba, vanglória. Nada disto. O dom é dado visando esse fim proveitoso, mas para que a igreja cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ela de fato seja um corpo saudável. Porque quando cada crente cumpre a sua função, o corpo vai crescer saudável. Eu faço um apelo. Ore pedindo ao Espírito Santo que mostre o dom que ele te concedeu e te ensine a usá-lo para servir, não para a sua glória, não para que você seja visto, seja reconhecido, mas para que Cristo seja enaltecido, exaltado, visto através da sua vida por meio da manifestação do Espírito Santo de Deus. Concluindo, o maior dom que nós recebemos é o próprio Espírito Santo, que é o doador que habita em nós. É fato que o Espírito Santo transfere poder espiritual para sermos testemunha de Cristo Jesus. Da mesma forma, é verdadeira que ele habita de uma vez por todas e para sempre dentro do nosso coração. E ele, como doador, ele é o maior presente recebido da parte de Deus. Que feito extraordinário! Se tornar habitação do Espírito Santo de Deus. E que este possa fazer com que haja um direcionamento e mostrar a cada crente em especial o dom recebido da parte dele, para que possa, no seio da igreja, fazer com que haja edificação e Deus seja, sobretudo, glorificado.